na carta de Paulo a Tiago, capítulo 1, verso de número 19. Carta de Paulo a Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso de número 19, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai logo e se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu fim. E se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refrear sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Deus querido, Deus santo, Deus amado, eis aqui a tua palavra, Senhor. Eis aqui o teu servo, que está pronto, ó Pai, para ser usado por ti. Fala conosco, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo a tua misericórdia e as tuas escrituras. Tira de nós tudo aquilo que é da carne e coloca somente o que é do teu Espírito. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Se acertem, meus irmãos amados em Cristo Jesus. Vamos estar falando um pouquinho, meus queridos. Só que antes da gente começar a nossa mensagem, eu quero explicar aos irmãos que esse Tiago, ao qual nós estamos lendo, essa epístola de Tiago, eu falei errado no início, não é carta de Paulo a Tiago, é epístola de Tiago. Peço perdão aos irmãos. Esse Tiago, meus irmãos, ele não era servo de Jesus. Esse Tiago era o meio-irmão de Jesus. E ele não, como seus outros irmãos, não acreditava em Cristo Jesus enquanto ele era vivo, apesar de ver todos os seus prodígios. Mas eu
E de uma hora para outra, ele vira para vocês e diz: eu sou o Cristo Jesus, o Salvador da terra. O que você faria? Você acreditaria nele? Sendo que ele desceu com você como carne, como humano, como ser humano, pessoa comum, você acreditaria também? A Bíblia não diz isso. Para nós sabermos isso, temos que estudar a vida de todos aqueles que escreveram os seus livros da Bíblia. E estudando sobre Tiago, eu descobri que a conversão dele só se deu depois da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus apareceu para ele, para Pedro e mais alguns dos seus discípulos. Então, Tiago passou a acreditar. Somente depois dessa aparição que houve a conversão do seu irmão Tiago. E a carta de Tiago ela também é considerada como carta universal, porque ela é destinada ao coração de todos os povos. Não é a uma determinada igreja, uma determinada pessoa, uma determinada congregação. É a todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir. E o que Tiago mais prega? Ele prega sobre fé, ele prega sobre obras. Só que nós vemos Tiago pregar mais afincamente sobre comportamentos, tirando por base que Tiago nos ensina, através da palavra de Deus, como nós devemos agir como cristãos, tendo controle sobre nós, nossos sentimentos, nosso jeito de andar, nosso jeito de falar, nosso jeito de agir, confrontar-nos através da palavra de Deus. Por quê? Nós acabamos de ler aqui, verso 24, 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Por quê? Verso 24, porque se contempla a si mesmo, logo vai-se e se esquece de como era. Um exemplo bom para vocês entenderem. Vocês já
sentiu fome. O inimigo falou: transforma a pedra em pão e come. Jesus rebateu: nem só de pão terá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo fala: leva ele ao pináculo do templo. Pula daqui, porque também está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e te guarde, para que não tropeças em pedra alguma. Mas Jesus retruca ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Resistindo à tentação, o que é que o inimigo faz? Não estou satisfeito, vou tentar mais uma vez. Leva ele ao monte mais alto. Hoje em dia nós diríamos que seria o Everest. Mostra a ele todo mundo a sua grandeza e a sua glória. E fala com Jesus: tudo isso te darei, se prostrar e adorares. O que Jesus diz? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. Aparta-te de mim, Satanás. Satanás vai embora. Refreou-se totalmente o seu corpo. Nos momentos que Jesus era tentado, a Bíblia não diz, mas creio eu, por saber o Jesus Cristo que eu sirvo, porque ele em momento nenhum bateu boca com Satanás dizendo: eu sou maior do que você, eu sou mais poderoso do que você, o que você está achando que você está fazendo aqui, me tentando? Quem você pensa que é para me tentar? Eu nunca ouvi Satanás dizer, eu nunca vi Jesus falar isso para Satanás. O que Jesus fazia? Usava a palavra de Deus. Agora hoje nós vemos dentro da nossa igreja irmãos se levantando contra irmão, porque um tem um cargo, o outro tem um outro ministério. Aí o outro fala assim: irmão, a gente pode te ajudar no seu ministério. A quem você pensa que é para meter a cara no meu ministério? Se eu estou aqui é porque eu tenho responsabilidade, eu não preciso de ajuda. Infelizmente, é isso que acontece. As pessoas hoje em dia estão se colocando em maior aspecto do que Deus. Se a casa é de Deus, se a obra é de Deus, e o próprio Deus diz nas suas escrituras que a seara é grande, mas são poucos o quê? Os ceifeiros. Se os ceifeiros se unirem, eles se tornam muitos. Mas por que são poucos? Porque se separam em grupinhos, querem ficar um pouco aqui, um pouco ali e um pouco lá. Não quero me ajudar com ninguém, não quero fazer parte de nada com ninguém. Aí o que acontece com essas pessoas? Acabam caindo na tentação. Era esse tipo de pregação que Tiago pregava. Conserta-te, muda o seu jeito de agir, muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de vestir, muda o seu jeito de andar. Se você quer ter uma vida com Deus, é com Deus, não é com o mundo lá fora. Apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque tudo que está aí no mundo está de porta escancarada para quem quiser, mas nem tudo nos convém. Convém para o servo do Senhor se vestir como as pessoas do mundo lá fora se vestem? Não convém. Por quê? A própria Bíblia diz: se for para ser igual, que galardão quereis de mim? Sois diferentes, sede diferentes, fazei diferença. Não ser igual. Era isso que Tiago pregava. Ser diferente. No capítulo 3 também ele diz que a língua do homem, ela é como um pequeno leme de um navio. Pequeno leme de um navio, que leva o navio aonde quiser o timoneiro. O que isso quer dizer? No caso do timoneiro, somos nós. Vamos dizer assim: o
nossos pensamentos, nosso corpo navio, a nossa língua lembra. Você é crente, é servo de Deus. Aí você pega, vou usar como exemplo só cristão, não vou falar de ninguém lá de fora não, eu vou falar de crente, porque eu estou no altar do Senhor e tenho autoridade para falar de nós. Não estou falando mal nem julgando ninguém.
sangue daquela pessoa. Profeta Ezequiel. Por quê? Porque se você vê que a pessoa está fazendo coisa errada e ajuda, você é cúmplice. O mesmo crime que a pessoa está cometendo, você também está. Então todos vão para o mesmo lugar. Quer um exemplo? Vamos para a lei do homem, que foi tudo copiado da lei de Deus, mas vamos para a lei do homem. Se uma pessoa comete assassinato e outra pessoa dá fuga para aquela pessoa, sabendo que ela matou alguém, ou esconde aquele criminoso, e a polícia pega todo mundo, aquele que ajudou é o quê? Cúmplice. E ele vai ser liberto? Não, vai preso junto com quem matou. E pega a mesma pena que quem matou e mais um pouquinho. Por quê? Porque além de ter ajudado quem matou, tentou ocultar da lei aquela pessoa. Aí o crime é pior. Da mesma forma, é o pastor que está na maldade. Se ele está vendo erro acontecer dentro da igreja e não fala nada, ele é cúmplice. Aquelas pessoas vão queimar, só que ele vai sofrer um pouquinho mais. Ele vai sofrer um pouquinho mais. A palavra de Deus não é para ser codificada. A palavra de Deus não é para ser enfeitada. Ela é para ser pregada como? Nua e crua, da forma que ela é, verdadeira, sem esconder nada. Porque a própria Bíblia diz: não se cairá nenhum rio, nenhum tio dessa palavra, sem que ela se cumpra. Toda ela vai se cumprir. Vou lá no livro de Apocalipse. Todos os irmãos, se quiser depois, podem buscar esse vídeo na rede social que vai ver. É tudo Bíblia. Tudo Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. São dois versos que eu carrego para mim. Porque se eu quero ser pastor de ovelhas para o meu Deus, esses dois versos têm que ficar na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito. O verso 18: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, da palavra de Deus, lhe será acrescentado todos os flagelos escritos nesse livro da profecia. Se alguém acrescentar qualquer coisa, se você pega o que é do mundo lá fora e traz para dentro da igreja, o que você está fazendo? Está acrescentando. A Bíblia não diz para você fazer isso. Você está fazendo, você está acrescentando coisa que não tem na Bíblia. Então, para você vai ser cobrado o quê? Todos os flagelos que estão escritos nesse livro. Aí você não prospera, a sua família é perseguida, enfermidades é uma atrás da outra, e ainda tem coragem de virar para Deus e falar assim: pai, eu sou pastor, estou na sua obra, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu sou obreiro da sua obra, eu sou congregado da sua obra, eu estou ali fazendo, ajudando jovens, estou ajudando
sai da igreja. Aí o que vai acontecer com o pastor? Lhe será tirado, primeiramente, de quê? O livro da vida. Apocalipse 22, verso 19. Está escrito lá. Vai ser retirado primeiro dele, o livro da vida. O que está no livro da vida? O seu nome. Porque todo mundo quando aceita Jesus, o que o pastor diz? Repete comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador e Redentor. Escreve o meu nome aonde? No livro da vida. Então, se você tira qualquer coisa do livro da profecia, ele vai tirar primeiramente do livro da vida, o seu nome. E Apocalipse também diz a seguinte parte, meus irmãos, que se abrirão no dia do grande julgamento os livros, o livro das boas obras, o livro das más obras e o livro da vida. Aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, o que acontecerá com ele? Diretamente com o lago de fogo que há de enxofre. Então, se você já tirou o seu nome do livro da vida, você já perdeu também o quê? O seu lugar na Nova Jerusalém. Está escrito aqui. Não estou pegando palavra de homem, está escrito aqui. Aí as pessoas pegam e fazem assim. Quanto mais gente eu for dentro da igreja, mais alma para Deus. Nem sempre é assim. Nem sempre. Quer que eu prove? Diga. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Lê tudo que você vai entender, mas eu vou falar só um pedaço. Em verdade, vos digo que o amor de muitos esfriará. Mas somente aquele que se manter firme até o fim será salvo. Muitos vão esfriar, poucos vão se manter firmes. Os irmãos vão estar estranhando a palavra de hoje, mas o culto foi denominado, que eu falei para os irmãos quarta-feira, que ia ser o quê? Cura e libertação. E tem como falar de cura e libertação sem mexer com o interior? Não tem. Melhor livro para se pregar libertação e cura é Tiago. Porque o livro de Tiago, meus irmãos, ele mexe não é somente com a alma e com o espírito, não, ele mexe com a carne. Ele confronta a carne. Vou ler aqui para os irmãos, aqui rapidinho. Verso de número 5, no capítulo 3, diz assim: assim também a língua é pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Se você quer uma bênção, você não tem que falar para conseguir a bênção. Através de uma oração, de um pedido a Deus, de um louvor. Você quer uma bênção, você tem que falar. Ou gemer, chorando, angustiado, com o coração sangrando, igual a Ana fez quando chorava com Samuel. Mas de toda forma, você está usando a sua língua. Só que da mesma forma, é para conseguir uma opção também. Porque a Bíblia diz, capítulo 3 de Tiago, verso um pouco mais à frente, a mesma língua que abençoa, também amaldiçoa. Muitas pessoas acreditam, meus irmãos, que a janela da alma são os olhos. Que tudo de ruim que você vê, acontece de você não esquecer. Tem muita coisa que não presta, que impregna dentro de nós, através do olhar. Só que eu costumo dizer que todos os sentidos são a janela da nossa alma. Porque se você sabe que você vai passar em uma rua
o que é muito comum hoje em dia, que mulheres se prostituem nela. E tem como você fechar o olho, você fecha, para não ver as mulheres da forma que elas não estão vestidas, porque elas não se vestem nessas ruas. Mas você vai escutar elas mexendo, elas falando, aí você vai imaginar, você vai pensar, aquilo ali vai fazer algo dentro de você que você pode acabar olhando. Então não adianta dizer que uma parte te leva para o pecado, sendo que todas as partes fazem parte do corpo. Não é a própria Bíblia que diz que o olho não pode dizer, eu não sou do corpo. Não é a própria Bíblia que diz isso? A orelha não pode dizer, eu não sou do corpo. Tudo faz parte do corpo. Se você coloca uma perna aonde há pecado, todo o teu corpo está junto. Todo o teu corpo está junto. Então não adianta falar assim, eu vou refrear minha língua, se você não refreia os olhos, se você não refreia os ouvidos, se você não se comporta como uma pessoa que se diz servo de Deus. Não adianta. Já ouviu aquele ditado que diz, na dor morreu na praia? É o que acontece com o crente que só fica em cima do muro. Estou dentro da igreja, mas não estou servindo a Deus. Estou fazendo a minha vontade. Sou um homem de poucos amigos, irmãos, porque eu não tenho vergonha de dizer a verdade. Não tenho vergonha de expor a minha face para dizer isso, não. Muitas pessoas vêm na cara a cara justamente por isso, porque não quer ouvir a verdade. Se eu não tenho medo de demônio, eu vou ter medo de homem. Se Deus me deu autoridade para expulsar demônios, eu vou ter medo de falar de Deus para homem? Quer ouvir ou não quer? Ficar só fora. O mundo é grande. Livre-arbítrio, vai para onde você quiser. Mas quer ouvir falar de Deus? Esse é o lugar. Porque aqui é livre. Aqui vocês não vão ouvir falar de coisinhas lá de fora aqui dentro, não. Porque enquanto Deus me manter aqui em cima desse altar, a palavra dele vai ser cumprida. E eu costumo fazer isso dentro da minha casa. Quem me conhece no meu cotidiano sabe disso. Eu busco fazer da melhor forma que eu posso a obra de Deus. Me sacrifico. Levanto quase 20 da manhã, todo dia. Chego 6 horas, hoje cheguei mais tarde. Cansado, moído, de tanto trabalhar naquela carvoeira. Mas estou aqui pregando a palavra de Deus para vocês. Pensei que essa é uma palavra rápida, mas eu falo com o Espírito Santo, tem que ser falado. E vou provar para vocês, dentro da Bíblia, que se você refreia, a Bíblia está usando um cavalo, um exemplo. Mas eu vou dar para vocês a explicação certa sobre essa passagem. Verso 3, do capítulo 3 de Tiago. Ora, nós fomos freios nas bocas dos cavalos para que nos
a nossa mente, o nosso corpo. Se com as nossas palavras, não estou falando agora da palavra de Deus, estou falando com as nossas, você consegue um emprego, você consegue comprar um carro, uma casa, a pessoa que está te vendendo não te conhece, não sabe quem é você, mas você falando com a pessoa, você consegue convencê-la. Quantas pessoas usam a sua própria língua, a sua própria lábia para enganar as pessoas e se dar bem em cima disso? Então por que ele não consegue se controlar? Por que ele não consegue, pelo menos, tentar fazer o que é certo? Pelo menos tentar. Não digo que vão conseguir, mas pelo menos tentar. O livro de Tiago, aqui no capítulo 1, fala sobre a fé e as obras. É possível você fazer algo dentro da casa de Deus, como obra para Deus, sem ter fé? E é possível você ter fé sem praticar obras? Nenhuma das duas anda sozinha. Se tem fé, tem obra. Se tem obra, tem fé. Mas você é salvo pela tua fé e pelas obras? Não. Então o que a fé e as obras vão fazer por mim? Vão te justificar. Porque a Bíblia diz: sereis justificados pela fé e pelas obras. Como eu disse há pouco, no livro de Apocalipse está escrito: se abrirão os livros, o livro das boas e das más obras. E tudo que você fez de bom e de ruim estará escrito lá. Aí quando Deus abriu os livros, qual deles você quer que tenha mais obras que você fez? O livro das boas ou das más obras?
Minha esposa, eu chego em casa, já falou comigo, parece que você está estressado. Eu falei, bem, depois do dia que eu tive hoje, como é que eu poderia estar? Mas nós não podemos ser iguais a eles. Temos que ser diferentes. Quando a Bíblia fala, dê a outra face, porque está lá no Evangelho, se alguém lhe ferir uma face, o que é que você faz? Dá a outra. Mas quer dizer o quê? Se alguém vier lhe dar uma bufetada na cara, você vai falar, bata mais de cada vez para desentortar? Não! A outra face é, se te vem com mal, dá o bem. Se te vem com palavra de maldição, oferece palavra de bênção. Se te trata com julgamento falso, dá um julgamento verdadeiro, Jesus Cristo. Não age segundo a vontade da carne, não. Para que você vai bater boca? É como diz um dito que eu falei com os irmãos há pouco tempo, do tigre do burro. O tigre da réu é verde, o burro não, é azul. O tigre é verde, o burro é azul. Ah, então vamos morrer, que é o leão. Chegou lá, o burro já vai gritando, mestre, mestre. Nós sabemos que a réu é azul e o burro e o tigre está falando que é verde. Punam! Já chegou até mandando para o leão, que é o rei. Punam! E o leão virou para ele e falou assim: tá certo, tá comigo. E o tigre ficou sem entender. O burro saiu pulando de alegria. É azul, feliz da vida, porque o leão puniu o tigre. Aí o tigre chega para o leão e fala: rei, todos nós sabemos que a réu é verde. Por que o senhor me puniu? O leão deu para ele com toda a autoridade, sinceridade, fala para ele: porque eu não acredito que um ser tão majestoso, tão forte, tão sábio, perde tempo discutindo com um burro. E o que é que a gente pode tirar de exemplo nisso? Quando a ignorância se levanta, a sabedoria se cala. Porque tudo que o ignorante quer é que você bata de frente com ele, que você bata a boca com ele. Por quê? Porque ele é servo de Satanás, e ele faz isso, o que vai acontecer? Você percebe isso. Tudo que o ignorante quer é isso, que você bata a boca com ele. Agora já imaginou se Jesus no deserto lá bate boca com Satanás? Ele não tinha passado na prova da tentação, mas ele falou que a palavra de Deus. E guarda